Que eu sou recordista de campeonatos, 12, mas isso não é reverenciado. Nós tivemos que trocar o amortecedor do carro, eu ajudei a trocar os amortecedores, entrei embaixo de uma Opala, num chão de terra para trocar o amortecedor. Eu falei, cara, que contraste. A última corrida que eu fiz de Fórmula 2 eu ganhei. Equipe do Ron Dennis, o nome Ron Dennis deve ser um nome para quem acompanha o automobilismo. Sim. E alguns meses depois estava deitado embaixo de uma Opala num chão de terra. Então, Duas literalmente, mudanças. nós terminava a temporada de 79 e a de 80, a gente não sabia se a temporada seguinte ia acontecer. Sério? Então, opa, a turma de hoje não tem ideia o que nós fizemos. De fazer uma corrida combinada, tipo, você me passa aqui, eu te passo ali, para tentar simular disputa para televisão. O pessoal não sabe disso, entendeu? E passava cordão e credencial para entregar para os convidados. E eu já era campeão algumas vezes, entendeu? Então é outro mundo. E em que momento a Stock voltou a andar com os próprios pés, assim? Por incrível que pareça, dentro da General Motors, éramos vistos com maus olhos. Tipo, piloto é todo playboy, piloto é todo arruaceiro. Aí estava o Emerson lá. E o Emerson era, bicampeão mundial, 72, 74. Ele era o atual campeão mundial em 75, quando estava fazendo teste lá. E nesse segundo dia de teste eu fui melhor ainda. Virei tempos muito rápidos, mais rápidos, inclusive do que o Wilsinho tinha virado. O cara ganhava um salário milionário lá. Ia para as corridas no jatinho particular dele. Quer dizer, ficava nos melhores lugares, nos melhores hotéis, tudo pago pela empresa. Tinha os melhores carros? Os melhores carros. Por quê? Porque ele é bonitinho? Não, porque ele era extremamente competente. Você acha que uma Ferrari vai pagar um salário daqueles para um cara que é bobo? E aí galera, o 150 está no ar, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Pista no último domingo do seu mês. E hoje estamos aqui na casa do alemão, o famoso Ingo Hoffmann. Cara, eu sempre começo dizendo isso, mas é até errado falar com você, mas para quem não te conhece por algum motivo, se apresenta aí pra galera, vai, por favor. Bom, eu sou Ingo Hoffmann, corri profissionalmente por quase 40 anos, 37, 38 anos. Corri na Europa, iniciei em 72 com um Fuscão 1500, que era o top de linha na época. Era divisão 3 na época, não? Divisão 3, um carro super preparado. Corri na Europa 75, 6, 7, 8. Corri de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Voltei para o Brasil em 79, de 79 a 2008, quando me aposentei. Foram 30 anos ininterruptos na categoria Stock Car. E lá eu venci o campeonato por 12 vezes. E paralelamente a Stock Car, nesses anos todos, até quando me aposentei em 2008, corri em diversas outras categorias, marcas, divisão 3, divisão Fiat Uno, campeonato Rally Cross Country, campeonato sul-americano Super Turismo, corri na Europa provas longas, currículo extenso. Pouca coisa, né? E o maior vencedor da Stock Car, né? Isso, como eu falei, ganhei 12 vezes o campeonato. Sim. Sou recorde de pole position, de vitórias, de campeonatos. Então, e é meio que imbatível, né? Porque hoje o segundo maior vitorioso aí é o Kaká com 5 campeonatos, tá certo não? É o Kaká com 5 campeonatos, porém tem um fato hoje que é determinante. A categoria agora ela está muito mais competitiva do que há alguns anos. Alguns desses campeonatos que eu ganhei, sem menosprezar ninguém dos meus concorrentes. Sim, claro. Mas hoje a categoria está num outro nível, entendeu? Então é muito difícil, impossível, eu diria que... Há um tempo atrás achei que o Kaká poderia chegar perto, mas agora eu vejo que é literalmente impossível alguém alcançar os meus números. Não tem como, em função da grande competitividade da categoria. E como é que você se sente em relação a isso? Saber que seu nome não vai ser batido? Cara, eu me sinto bem por um lado, super realizado por ter feito uma coisa que, como eu falei, acho que ninguém vai conseguir fazer. Sim. Só que na época que eu estava fazendo isso, eu não dava o devido valor. Entendi. Agora tem uma outra questão que eu sempre comento muito, que agora até consegui mudar um pouquinho em função do contrato que eu tenho com uma empresa aí, que eu sou recordista de campeonatos, 12, mas isso não é reverenciado. Como mesmo dentro da categoria, entendeu? É uma coisa que, na minha opinião, é uma característica do povo brasileiro, não reverenciar os grandes nomes, os campeões de qualquer que seja o esporte, entendeu? Isso é uma coisa que eu já vinha questionando com a organização da Stock Car
com os promotores, falei, vocês têm que aproveitar os grandes nomes da categoria dentro do evento. Mas agora tem uma empresa, vou até falar o nome, Universal Automotive, que é uma baita distribuidora de peças. Conversando com eles, eu questionei isso e eles tiveram uma sacada brilhante, contrataram a mim, Chico Serra e Paulo Gomes, e nós somos as lendas da Stock Car. Então eles é uma empresa privada que está aproveitando esses grandes nomes da categoria. A gente faz ações promocionais, faz visitas a clientes, eles patrocinam o Beto Monteiro na Stock Car, patrocinam o Beto Monteiro na Fórmula Truck, a gente sempre vai junto para fazer jantares com os clientes, com os convidados deles, quer dizer, achei super legal. Mas é uma empresa privada que teve essa iniciativa, não partiu do promotor, empresário, que o promotor ajudou um pouquinho nessa negociação toda, mas infelizmente o brasileiro, de uma forma em geral, qualquer que seja o esporte, não tem esse reconhecimento pelos grandes nomes, né? Sim. Na teoria, o brasileiro ele valoriza mais o futebol do que o automobilismo, né? Mas ainda assim é o que você falou, não é a nível de realmente dar o devido valor que o profissional tem. Não dá. Eu sempre brinco o seguinte, se eu estivesse nos Estados Unidos, que lá a Stock Car ela é talvez muito parecida à NASCAR de lá, parecida em alguns aspectos, né? Se eu tivesse nos Estados Unidos ganho a NASCAR por 12 vezes, eu poderia me candidatar a presidente da República com chance de ganhar. E aqui tem que ver uma empresa privada. Se for na padaria aqui, isso. Ninguém nem sabe quem é você, basicamente. Não sabe. Mas mesmo dentro do automobilismo, como eu falei, essa turma nova, sem demérito para ninguém, eles não conhecem a história do passado, não sabem que nós fizemos, quando eu digo nós, o Paulo Gomes, o Chico, eu, o Carlos Coll, o pessoal da antiga, o que fez para a categoria Stock Car estar no nível que está hoje, de formas que eles possam ganhar o dinheiro que eles ganham hoje, entendeu? Eles não têm a menor ideia, o que nós fizemos por essa categoria, entendeu? Então, mas de novo, é uma característica do brasileiro de uma forma em geral. Então era tudo barro, vocês chegaram lá para asfaltar, para a galera hoje fazer o que faz, né? Então... Exatamente. E literalmente barro. Quando eu estreiei na Stock Car em 79, depois que eu voltei da minha temporada internacional, corrida de Fórmula 1, como eu disse, Fórmula 2, na equipe oficial da BMW, minha primeira corrida de Stock Car em Brasil, 79, foi a segunda etapa do campeonato, foi no autódromo de Guaporé, Rio Grande do Sul, e o box era de chão de terra. Sério? De chão de terra. Que louco, velho. E eu conto uma história sempre nas palestras que eu faço. Nós tivemos que trocar o amortecedor do carro. Eu ajudei a trocar os amortecedores. Entrei embaixo de um Opala, num chão de terra, para trocar o amortecedor. Eu falei, cara, que contraste. A última corrida que eu fiz de Fórmula 2 eu ganhei. Equipe do Ron Dennis. O nome Ron Dennis deve ser um nome para quem acompanha o automobilismo. Sim. E alguns meses depois estava deitado embaixo do Opala, num chão de terra. Então, literalmente, nós asfaltamos o caminho para essa turma estar aí hoje ganhando essa grana e podendo pilotar no Brasil de uma forma profissional. Sim. Bom, legal. Então, dá para entender que você se orgulha muito desses 12 títulos. Mas existe algum prêmio, alguma vitória que você se orgulha muito mais do que isso, que seja o ápice da sua carreira? Bom, em termos de campeonato, a pergunta sempre que me fazem é dos 12 qual é o mais importante. Eu acho que o primeiro, porque eu ganhei primeiro em 80 e era um momento que eu psicologicamente ainda não estava muito convencido que o Brasil poderia ser o meu caminho em termos de profissionalismo dentro do automobilismo. E eu ainda estava com a cabeça na Europa, no automobilismo lá de fora. Vendo os meus companheiros das categorias que corri lá fora, chegando à Fórmula 1, sendo competitivo. Então eu estava, de uma certa forma, meio que frustrado. Entendi. Aí quando eu ganhei o primeiro campeonato, falei, puta, acho que dá para fazer um caminho por aqui, entendeu? Esse dos 12 que eu ganhei foi o campeonato mais importante, sem dúvida. Te trouxe de volta à competição, de certa forma, psicologicamente, né? Psicologicamente me deu uma tranquilizada, tipo, em 80 nasceu minha primeira filha, então eu falei, cara, aqui dá para tentar seguir uma carreira profissional. Porém, a maioria das pessoas não sabem, a Stock Car agora que começou em 79, que está agora com 40 e tantos anos de existência, agora ela tem uma continuidade. A gente sabe que 2022 vai ter, 2023 vai ter, mas lá atrás, terminava a temporada 79 e a de 80, a gente não sabia se a temporada seguinte ia acontecer. Sério? Então, opa! Então, isso a turma não sabe, como você também não sabe, não sabia, entendeu? Faz ideia. Isso por conta de finanças? Por conta de patrocínio, porque a General Motors
a grande maioria do tempo foi a patrocinadora do campeonato. E houveram épocas onde ela chegava em dezembro e falou, ó, nós não vamos patrocinar mais o campeonato, entendeu? Então, aconteceu comigo de eu ter patrocínio e não saber se ia ter campeonato. Que bizarro. Recebendo patrocínio em janeiro, fevereiro, março e sem saber da continuidade do campeonato. E alguns anos os campeonatos só continuaram sem apoio de montadora por causa de um trabalho feito pelos pilotos, pelos chefes de equipes, entendeu? Iniciativas totalmente privadas. Então eu volto ao que eu falei há 5 minutos atrás. A turma de hoje não tem ideia o que nós fizemos. Sim. Então, e isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, uma vez que a General Motors resolveu não dar continuidade ao patrocínio, porque o contrato sempre era anual. Nunca era um projeto de longa data. De longa data, 3, 4, 5 anos. Foi uma das vezes quando nós descaracterizamos o Opala. Foi feita uma Opala que começou Batomushi, era uma coisa horrível. Uma carroceria de fibra de vidro adaptada na frente e na traseira do Opala para descaracterizar totalmente o modelo Opala. Porque a gente falou, bom, já que a General Motors não está dando dinheiro para sustentar o campeonato, então não vamos divulgar o produto Opala. Aí foi feito aquele carro totalmente descaracterizado, vale a pena pesquisar, botar uma foto aí no vídeo, porque para a turma nova que não conhece, foi um dos momentos que a Stock Car estava órfã. E ela não morreu por causa do trabalho de pilotos, participantes da categoria que criaram um grupo, criaram uma associação que botou dinheiro para manter a categoria. Isso. Ninguém que história. Sabe. Tem muita história. Sim. E de novo, eu vou repetir pela 10ª vez, o pessoal não tem ideia o que nós fizemos, entendeu? Sim. E isso, de uma certa forma, eu não vou dizer que me magoa. Não magoa, não, porque fez parte da minha história, como fez parte da história do Paulão, do Carlos Coll. Carlos Coll acabou sendo um grande dirigente, um grande presidente da Associação dos Pilotos, que fez a categoria chegar no ponto que está hoje. E a gente sabe dessa história, mas o pessoal de fora não tem ideia, entendeu? Sim. Então tem muita história. Você devia se orgulhar disso, na verdade, Com né? certeza. De ter mantido um ano inteiro, uma temporada inteira nas costas, praticamente. Nós tivemos um ano que o campeonato começou, a primeira etapa, não foi agosto, foi em julho. Isso não existe, começar um campeonato em julho e agosto, onde tinha pouquíssimos carros inscritos, e o Chico Serra era um grande nome, como eu na categoria. A gente combinou de fazer uma corrida combinada, tipo, você me passa aqui, eu te passo ali, para tentar simular disputa para televisão. O pessoal não sabe disso, entendeu? E eu sou muito amigo do Chico até hoje. A gente combinou, falou, vamos fazer um show, né? Fazer um show e as 3 voltas finais vamos pro racha, entendeu? E ele ganhou, entendeu? Então a gente ficava andando perto do pelotão inteiro, coisa combinada mesmo, coisa armada. Que nem aquelas luta livre que é combinada, sabe? WWE lá, né? Nesse nível, entendeu? Que loucura, cara. E ninguém tem ideia o que nós fizemos, entendeu? E nós botamos dinheiro na categoria, botamos dinheiro para manter a associação. Eu comecei a fazer palestras nas provas que a gente tinha de Stock Car, que eram patrocinadas pela Pirelli. Esse dinheiro ia para a associação dos pilotos, para a associação ter dinheiro para fazer a corrida, entendeu? Entendi. Então, eu sentava muitas vezes na associação com as meninas que trabalham lá, a Michele, e passava cordão e credencial para entregar para os convidados. E eu já era campeão algumas vezes, entendeu? Então, é outro mundo. E em que momento a Stock voltou a andar com os próprios pés, assim, com as próprias Ela pernas? foi uma história, foi lento e gradativo. Isso justamente com a saída da General Motors, é como a gente sempre diz, tem o limão, fazemos limonada, né? Nós fazemos uma super limonada com isso. Porque numa dessas saídas da General Motors foi feita essa associação de pilotos, onde inicialmente o presidente era o Wilson Fittipaldi, eu não fazia parte. Eu nunca tive essa veia política, nunca gostei. Aí o Wilson parou de correr, ele saiu fora da associação, aí a categoria, por unanimidade, falou, o Ingo tem que ser o presidente. Aí o secretário, que era o Carlos Coll, talvez você nunca tenha ouvido falar no Carlos Coll. Não, esse nome eu não conheço. E ele me procurou e falou, Ingo, a associação quer que você seja o presidente. Então eu era o presidente, o Paulo Gomes o vice-presidente, o Carlos Coll, vamos dizer, o secretário. Mas o Carlos Coll era um piloto da categoria Stock Car, da classe B, e virou um baita de um executivo, um baita de um cara que, com a cabeça dele, com talento contínuo, ele transformou a categoria lentamente no que ela é hoje, entendeu? Mas tem histórias aqui para 6 horas de conversa.
Conta mais Tem uma aí pra gente. muita história. Conta alguma coisa que você acha que tenha sido, de certa forma, Olha, revolucionário, além das que você já contou, claro. Olha, tem muitas partes, né? Mas uma coisa que foi extremamente marcante, acho que foi o momento da virada, eu não lembro o ano, não sei te dizer o ano, mas foi uma situação onde a categoria tinha um promotor contratado pela General Motors para organizar o campeonato. E a gente sabia que o campeonato estava custando absurdamente caro para a General Motors. E a gente sabia que uma hora ia chegar uma ordem fora do Brasil, provavelmente, para terminar o campeonato com essa gastança toda de dinheiro. E isso acabou acontecendo de fato. E a coisa foi feita de tal forma que nós, pilotos e chefes de equipes, por incrível que pareça, dentro da General Motors, éramos vistos com maus olhos. Tipo, piloto é todo playboy, piloto é todo arruaceiro. Quer dizer, uma coisa estratégica que foi armada. Aí tinha um assessor de imprensa da General Motors, Marco Antônio Leles, que era um cara assim que fazia divulgação da Stock Car, era contratado da GM. Ele nos ajudou no sentido de não deixar a categoria morrer. Então o que ele fez? Ele combinou no apartamento dele em São Paulo, na Avenida Sumaré, um happy hour no final da tarde, um café, convidou o Paulo Gomes, Carlos Coll e eu, que éramos os caras da associação. Era de ponta ali, né? E sem saber da nossa presença, ele convidou os diretores da General Motors também, para fazer um approach na casa dele, porque dentro da General Motors não ia rolar isso aí. Que absurdo. Pois é, ninguém tem ideia. E nesse encontro, primeiro assim foi uma coisa meio que constrangedora, porque a gente não sabia que os caras vinham e eles não sabiam que nós estávamos lá. E todo mundo sabia da situação, né? Sabia da situação. Aí, na conversa, a gente falou, olha, sabemos que vocês estão gastando muita grana, sabemos que vocês vão parar, mas o Carlos Coll, repito, é um cara assim brilhante, vale a pena vocês entrevistar esse cara um dia. Ele falou, olha, a gente faz o campeonato com tipo 15, 20% do valor que a General Motors gastava antes, eu não sei, mas muito menos. A General Motors falou, é impossível vocês fazerem isso, impossível. Mas preparem um plano de trabalho. Damos uma semana para vocês preparar o plano de trabalho. O Carlos Coll saiu e preparou um plano de trabalho. Foi quando foi feita a associação, onde cada piloto tinha que colaborar com uma verba. Fomos atrás de patrocínio, onde eu fazia palestras, que o dinheiro da palestra era revertido para a associação. E foi apresentado um projeto para a General Motors. A General Motors falou, olha, é impossível de fazer, mas nós vamos apoiar, porque nós não queremos sair de filho da puta nessa história, entendeu? Olha só. Aí começou o campeonato. Em todas as corridas, os auditores da General Motors iam na pista para contar as bandeirolas, as faixas, tudo que tinha sido prometido. E a gente sempre entregava mais do que era vendido. Combinado. E virou um sucesso, entendeu? E a grande sacada do Coll foi a seguinte, que quando a General Motors falou, ó, nós vamos entrar nesse projeto de vocês, mas nós já estamos dizendo agora que esse é o último ano, nós não vamos continuar. Mas nós também, como eu disse, não queremos sair de filho da puta. E o Coll falou, tudo bem, só me façam um favor, não comente com ninguém que esse é o último ano, porque se vocês fizerem isso, a criança já vai nascer morta. Sim, de fato. Aí, foi feito um baita trabalho, a General Motors se encantou. Sério? E aí deu continuidade, né? entendeu? Então, e a coisa foi indo, entendeu? Aí cada vez mais foi crescendo, chegou no nível que está hoje, aí o Coll passou a ser, vamos dizer, o promotor da categoria, dono, fez parcerias incríveis, então cresceu desse jeito incrível. Por exemplo, um grande momento onde a categoria deu uma tremenda alavancada foi já muitos anos depois, quando teve a primeira corrida transmitida ao vivo pela Globo, em 2000. Essa negociação, estávamos no Rio de novo, Paulo Gomes, eu e o Carlos Coll, para negociar. Então, sempre os três tomando conta de tudo, né? Sempre os três, entendeu? Aí com a Globo a coisa deu uma alavancada, aí veio, entendeu? Sim. Eu vou lá 5 minutos atrás, a turma de hoje não tem ideia. Não tem ideia. Eles não conhecem de Isso fato, de uma né? certa forma, não vou dizer que me magoa, mas me chateia, entendeu? Sim. Porque a própria categoria não usa esse case de marketing para contar. E é um baita de um case, né? É um baita case, é uma coisa assim impressionante, entendeu?
Então eu vejo hoje, e uma das coisas que eu me lembro claramente lá atrás, eu falava isso, nós falávamos, nós queremos uma categoria solidificada, forte, que dê chance do piloto novo brasileiro ganhar dinheiro correndo no Brasil sem ter que pensar em traçar carreira internacional. Isso acontece hoje aqui, entendeu? Sim. Mas, de novo, a turma não sabe o que foi feito. Bom, a formação de pilotos hoje, obviamente, forma muitos profissionais muito bons. Só que falta muito dessa carga histórica, né? De coisas que vocês fizeram. Como é que você acha que é? O que você mudaria, na verdade, na formação dos pilotos de base hoje, em relação a toda essa carga histórica, enfim? O que você pudesse pôr o dedo nisso? Muita coisa, né? Primeiro, porque começa no kart. Eu não posso dizer do kart que eu não acompanho o kart, nunca corri de kart, não sei. Eu sei que o kart é uma base muito forte hoje que forma muitos jovens pilotos. Mas ele sai do kart, não tem para onde ir. Por exemplo, se o cara quiser seguir um caminho de monoposto, que são as fórmulas, no Brasil não tem. Parece que o ano que vem vai começar a Fórmula 4, uma categoria da FIA, uma categoria internacional, que a FIA padronizou tudo, Fórmula 4, Fórmula 3, GP2 e Fórmula 1. Parece que aqui no Brasil vai começar essa Fórmula 4, que seria um degrau fantástico para quem está saindo do kart, para tentar seguir carreira. Isso é uma opção legal, entendeu? Mas basicamente não tem, porque o garoto sai do kart, ele não vai para canto nenhum. Ou a família tem uma grana para mandar o cara para a Europa, né? Isso eu ia chegar a complementar falando isso. Já tem que ter muita grana da família para levar lá para fora. E é muita grana. E com a grande desvantagem que a gente tem da paridade real para qualquer moeda, fica quase que inviável, entendeu? Fica quase que inviável. Então, o automobilismo europeu, de uma forma, já é muito, muito caro comparativamente quando eu fui para lá. E você pegar, por exemplo, o dólar ou o euro, é vezes 6, vezes 5, entendeu? Na sua época era 1 para 1 praticamente, ou não? Nem lembro quanto era a paridade, mas era muito barato. Mas os valores lá fora eram muito mais acessíveis também. Não se compara a valores de hoje, entendeu? Então, é muito difícil. Tem que ter uma família muito, muito, muito rica por trás para bancar isso, entendeu? Bom, então é o que você falou. Para um piloto brasileiro ir para um turismo é um pouco mais fácil do que para um monoposto, de certa forma. E indo para o monoposto lá fora, para a Europa, existe uma burocracia imensa, existe uma concorrência gigante, hoje muito mais que na época, imagino eu, né, em relação à burocracia de fato. E eu queria entender da sua parte como é que foi essa ida para a Europa e da onde partiu essa ideia inteira? Como é que aconteceu isso? Vamos começar pela burocracia. Burocracia mesmo, o piloto tem que ter a carteira internacional que ele consegue na sua confederação nacional, não sei qual é o critério hoje, mas hoje eu acho que qualquer piloto vai lá na CBA, se cadastra e consegue uma carteira internacional num nível, não sei como é que é, mas num nível mais inferior. Depois, conforme vai alcançando resultados lá fora, ele vai subindo a graduação, entendeu? Essa é a burocracia necessária. Porém, lá, dentro das categorias lá de base, tem muita gente muito rica, muito rica já. Do jeito que tem filhos brasileiros indo para lá, de familiares ricos, lá também tem, entendeu? Vou dar um exemplo, aquele Lance Stroll que corre na Fórmula 1. É um canadense que o pai foi bancando ele e hoje é dono de uma equipe de Fórmula 1, entendeu? Igual esse tem mais uns 4 ou 5 ou 6 lá, entendeu? Sei de amigos meus brasileiros que inclusive trabalharam de coach para essa meninada. Então, está muito difícil. Não é questão burocrática dentro da CBA ou dentro da FIA. É uma questão de grana mesmo, né? No meu caso, foi uma ascensão muito rápida. Eu estreiei em 72 com o Fuscão, já com 19 anos. Nossa. A garotada hoje começa com 9 anos, já chega com 14 anos, já tem uma baita experiência. Se pegar o Verstappen com 16 anos, ganhou corrida de Fórmula 1. Já estava na Fórmula 1. Eu estrei com o Fuscão em 79. Em 73 fui campeão brasileiro da Divisão 3, fui bicampeão em 74. Sendo que em 74 eu fui correr de Fórmula Super V aqui no Brasil, que foi uma categoria extremamente competitiva da Volkswagen, onde inclusive estreou o Nelson Piquet junto comigo nessa categoria de monopostos. E o meu carro, e meu chefe de equipe, meu Fórmula Super V era feito dentro da equipe Fittipaldi Copersucar. No início era Fittipaldi, Copersucar entrou depois o nome, né? Quando o Wilsinho estava construindo o primeiro Fórmula 1 brasileiro. E eu já tinha corrido junto com o Wilsinho uma prova de 24 horas, nós ganhamos. Ele falou, aquele alemãozinho leva a jeito pro negócio, entendeu? Aí ele falou, Ingo, eu vou te ajudar no Fórmula Super V, foi meu chefe de equipe. Então, o cara ficava lá na oficina dele.
Aí, em 74, fiz a temporada de Fórmula Super V. Aí o Wilson falou, puta, ano que vem você tem que ir para a Europa, porque não tem o que fazer aqui. Aqui você já não tem mais degrau para subir. Então, estreiei em 72, 73 campeão de Divisão 3, 74 fui campeão de Divisão 3 de novo, estreiei na Super V. Em 75 fui fazer o Campeonato Europeu e algumas provas fui fazer o Campeonato Inglês, algumas provas do Europeu de Fórmula 3. E é uma equipe totalmente privada. O Wilson me ajudou a arrumar umas pessoas chaves para botar na equipe. E no segundo semestre, especificamente em setembro de 75, o Wilson falou, eu quero que você vá testar o meu Fórmula 1 em Silverstone. Que a nossa ideia da Copersucar para o ano que vem é ter dois pilotos competindo. E eu quero que seja uma equipe brasileira, então fazer um teste com você. Aí fui lá, nesse dia de teste, fui super bem. Fui tão bem que inicialmente falou, na outra semana eu vou testar um outro piloto brasileiro. Mas eu fui tão bem nesse primeiro teste, eu falei, vamos repetir o teste, porque eu acho que você tem um potencial. E no segundo teste, tipo umas 2, 3 semanas depois, em Silverstone de novo, eu já estava um pouquinho mais acostumado com o carro, estava lá o Emerson. Tinha sido... Você já tinha andado em Silverstone ou ainda não? Eu tinha andado de Fórmula 3 lá, já tinha andado de Fórmula 3. Aí estava o Emerson lá, o Emerson era, bicampeão mundial, 72, 74, ele era o atual campeão mundial em 75 quando estava fazendo teste lá. E nesse segundo dia de teste eu fui melhor ainda, virei tempos muito rápidos, mais rápidos inclusive do que o Wilson tinha virado no Grande Prêmio da Inglaterra, que tinha sido um mês e meio antes. E aí, saindo de lá, o Wilson falou, você vai ser o piloto contratado, entendeu? Então, foi muito rápido minha ascensão, muito rápido. Eu fui contratado já ganhando salário, entendeu? Que legal. Se você pensar que hoje em dia o cara para chegar lá tem que pagar para correr na Fórmula 1. Exatamente. Você chegou ganhando dinheiro. Eu cheguei ganhando dinheiro. Só que, infelizmente, a equipe acabou não sendo o que todo mundo esperava, entendeu? Aí o projeto, a ideia inicial era o Wilson, e ele falou claramente, eu vou ser o primeiro piloto ano que vem, você é o segundo. Mas você é mais rápido do que eu. Então você vai usar o primeiro ano para conhecer as pistas. Aí no ano seguinte, 77, eu paro. E você é o primeiro piloto e nós vamos trazer um outro brasileiro. Maravilha. Só que passou um mês e meio, 2 talvez. Um dia ele me liga, tem mudanças na equipe. Falei, o que aconteceu? Eu vou parar, o Emerson vai entrar no meu lugar. Você é parceiro do Emerson, que honra, né? Só que eu acho que isso no final foi um grande erro da equipe. Por que você acha? Porque eu acho o seguinte, que no instante que o Emerson veio para a equipe, o nível de cobrança veio daqui para cá. Sim. Porque ele era subiu a régua, né? Subiu a régua e muito, não subiu a régua, mas um montão, entendeu? Porque ele era o bicampeão mundial, primeiro campeão brasileiro da Fórmula 1, quer dizer, toda a mídia, toda a expectativa em cima dele. As luzes todas nele. Não é uma coisa se pegar, por exemplo, o Guga quando começou a ganhar o tênis. O brasileiro, todo mundo virou tenista. Sim. Agora com o Medina aí, todo mundo é surfista, entendeu? Sim. E o Emerson foi o primeiro campeão daquela época lá, entendeu? Então, todo mundo brasileiro, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Então a régua subiu muito. E, obviamente, o nível de cobrança em cima da equipe subiu proporcionalmente com a chegada do Emerson. E aí, uma série de problemas técnicos, que a coisa desandou, entendeu? Mas eu acredito que, se a ideia original tivesse sido mantida, do Wilson ser o primeiro piloto e eu o segundo, eu acho que psicologicamente a equipe tem muito mais condições de trabalhar com tranquilidade, entendeu? Entendi. Então, com o Emerson, a cobrança foi muito grande. Começaram a vir as piadas da imprensa detonando a equipe, detonando o patrocinador. Houveram muitos problemas técnicos. Aí no ano seguinte, em 78, a Lotus veio com carro asa, um conceito totalmente revolucionário de aerodinâmica. Todas as equipes tiveram que correr atrás. Quando a Fittipaldi tinha um carro asa, parecia a Renault com motor turbo, quer dizer, aí foi uma série de problemas, entendeu? Acabou sempre ficando um pouco para trás do que as outras equipes, cada vez mais para trás, né? Mas eu repito, se o Emerson não tivesse ido para lá, o nível de cobrança seria outro. Eu acho que a tranquilidade para a equipe trabalhar, desenvolver seria muito, muito melhor, entendeu? E você acha que a equipe teria durado mais ou não? Eu não sei. Pode ser que sim. É impossível de dizer, porque... Mas eu acho o seguinte, por exemplo, uma coisa que de fato aconteceu, é uma outra característica horrível do brasileiro.
de detonar o segundo colocado. Então começaram a vir piadas terríveis da própria Rede Globo satirizando a Copersucar, entendeu? Sim. E aí um patrocínio desse, que sempre qualquer empresa patrocina para ter uma imagem positiva, uma imagem bacana. Aí quando essa imagem é satirizada, ela fala, por que eu vou gastar dinheiro para o pessoal dar risada, entendeu? Exatamente. Então eu acho que uma das razões da Copersucar ter parado pode ter sido isso, entendeu? As piadas, as gozações, entendeu? Então, a história se seria diferente, não sei. Eu sempre digo assim, se minha tia tivesse bigode, seria meu tio, né? Ou se tivesse bola, seria meu tio, né? Então aí a gente volta no começo da conversa, que é o Brasil não valoriza o que de fato nasce aqui dentro. Porque nada. se você é a Globo, do tamanho que é a empresa, você vê uma equipe brasileira nascendo para correr, para bater de frente com todos os países de ponta, você tem que valorizar aquilo, você não tem que satirizar aquilo, né? Claro, mas naquela época a Fittipaldi ela teve resultados muito positivos. O Vianney terminou no campeonato de equipes na frente da Ferrari, na frente da McLaren, entendeu? Mas não via isso, via que terminou em segundo ou em terceiro. Mas a mídia quer tirar sarro, entendeu? Quer gozar, entendeu? Aí começa a pressão, aquilo vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, tanto que com o Rubinho aconteceu isso, né? Claro, com certeza. Um baita de um piloto, excepcional piloto, baita pessoa, e o pessoal metendo a boca, entendeu? É ridículo. De novo, sem menosprezar ninguém, pega esse brasileiro aqui, cara, vende almoço para comprar janta, metendo a boca no cara. O cara ganhava um salário milionário lá, ia para as Correias no jatinho particular dele, quer dizer, ficava nos melhores lugares, nos melhores hotéis, tudo pago pela empresa. Tinha os melhores carros. Os melhores carros. Por quê? Porque ele é bonitinho? Não, porque ele era extremamente competente. Você acha que uma Ferrari vai pagar um salário daqueles para um cara que é bobo? É o brasileiro que acha que é bobo e está lá, sem menosprezar, pelo amor de Deus, vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Quer dizer, porra, é inacreditável uma coisa dessa. Inacreditável, uma coisa que me revolta quando eu vejo essa atitude, entendeu? Sim, isso é revoltante de fato. Mas agora, eu queria que você me contasse um pouco sobre esse troféu que está aqui. Sobre esse piloto em cima desse planeta Terra. Esse aqui é o piloto do século, que foi na virada do século, justamente, uma votação feita pela revista Racing, que ainda hoje, apesar de não ser mais de papel, ela é virtual, é uma revista 100% voltada ao automobilismo. É bem legal essa revista, inclusive. E ela fez uma pesquisa durante um ano inteiro com votação do leitor, do aficionado, em relação, teve a categoria ouro e a prata. Eu ganhei o capacete na categoria prata, competindo com José Carlos Patti, com outros grandes nomes, entendeu? E a categoria ouro, quem ganhou foi o falecido Ayrton Senna, né? E isso é um troféu extremamente marcante para mim, porque foi votação do povo, entendeu? Não foi votação... Não foi política envolvida, não foi política, Então, então isso aqui é uma coisa que para mim, por exemplo, eu fui campeão, o segundo colocado foi José Carlos Patti, um grande piloto de Fórmula 1 que morreu no acidente de avião, que eu tinha admiração muito grande também por ele, entendeu? Então, para mim é uma honra ter ganho esse campeonato da Racing. Legal. E isso para você é o maior prêmio que você já recebeu ou não? Em termos de troféu, acho que sim. Acho que sim. Eu particularmente, nunca dei muito valor a troféu, assim. Nunca dei. É mais ao acontecimento em si, né? Acontecimento, o reconhecimento, entendeu? O reconhecimento eu dou muito valor, entendeu? Porque o troféu, por exemplo, tem um troféu que está aqui em Vinhedo, na oficina da Full Time, que é a equipe de Stock Car, que é um troféu enorme. Que nem agora, antes de começar a gravação, eu estava falando que troféu, não sei o que eu vou fazer, tem muito troféu. E quando eu estava saindo de uma casa que eu vendi para vir para cá, que tem menos espaço, tinha esse troféu grandão, eu falei para minha mulher, Ruth, eu vou jogar esse troféu fora. Bonito troféu, grandão. Troféu mesmo, pesado. Hoje em dia você pega troféu de plástico, que é... Impressão 3D, né? Os ridículo. Aí você tá louco, leva lá no Mal, que eu sou muito amigo do Mário Ferreira, que é o dono da Full Time, né? Aí ele levei lá, ele tinha me pedido, eu falei, me traz um troféu, alguma coisa sua, que eu quero fazer um cantinho seu aí. Ele pegou, deu um puta trato no troféu, tá bacana lá, entendeu? Eu falei, cara, melhor do que jogar fora. Sim, lógico, entendeu? lógico. Mas eu durante muito tempo, dei muito troféu embora também, porque eu acho que, por exemplo, muitas vezes dei troféu para mecânico. Eu acho que eu já tinha
muito troféu. Falei, cara, aqui eu vou botar mais um na prateleira. Falei, vou dar para o mecânico que trabalhou no carro, Sim. que para ele tem muito mais valor do que para mim mais um na prateleira, entendeu? E tem histórias também, por exemplo, que eu conto sempre. Tem um troféu do que eu dei para um rapaz, que ele era um garoto, uma história bacana, em 97 ou 8, não sei bem que ano foi por aí. Uma corrida Interlagos, que acho que eu terminei na 3ª colocação na Stock Car. Acabou a corrida e tal, estava lá no box, o chefe de equipe, o Jorginho, falei, tem um moleque aí fora que quer tirar uma foto com você. Eu tinha recém-chego do pódio, peguei o troféu, botei na mesa lá. O moleque entrou, tal, tiramos uma foto, ele ficava olhando para o troféu, olhando. Falei, você gostou do troféu, né? Falei, gostei. Você quer para você? O menino abriu o olho desse tamanho. Falei, quero. Falei, com uma condição, você tem que guardar bem esse troféu, né? O menino corre hoje de Fórmula Truck, eu vi Todd Ramazowska. Que legal, cara. Ele corre de Mercedes, Fórmula Truck, correndo Endurance esse fim de semana. E eu encontrei ele e falei, amigo, o teu troféu está guardado até hoje na prateleira em cima da minha cama. Que entendeu? da hora, cara. Então isso é legal, Sim, entendeu? sim, Pô, sim. muito mais legal do que ter mais um na prateleira. Empoeirado ali, né? Empoeirado, sim. sabe? Então, agora eu vou ver o que eu faço com os troféus aí, de repente fazer um leilão organizado através de uma plataforma que chama Play for a Cause, que é uma parceria que a gente tem com a Vicar, que é a empresa promotora da Stock Car, em relação à minha instituição. Se conseguir arrecadar uma grana, já está valendo. Legal, show de bola. Eu vou te perguntar uma coisa que eu já perguntei para outras pessoas em off, mas nunca em vídeo assim. Você é um piloto aposentado, enfim. Você acha que seria legal, ou seria uma ideia muito idiota, organizar uma corrida dos campeões? Com um carro igual para todo mundo e colocar a galera para dar 20, 30 voltas ali em Interlagos. O que você acha dessa ideia? Seria muito legal, mas seria um festival de destruição. Destruição física e do carro, será? Do carro. Eu fisicamente estou bem. Tá bem? Eu estou bem, eu me trato até hoje. Eu estou bem, mas tem muito piloto eu sei que não está tão bem fisicamente como eu. Eu estou falando da destruição do carro, do equipamento. Mas não tenha dúvida. Uma pancadaria seria um show de horror. E quem você acha? Me dá 5 nomes que você colocaria numa corrida dessa. Paulão, Chico Serra, Zeca Giafone, Alencar Júnior, Marcos Gracia. Eu estou falando os nomes da Stock Car, né? Sim. Que são mais recentes na minha cabeça. Pessoal da antiga da Stock Car, de uma forma geral. Os pilotos campeões de outras categorias, Djalma Fogaça. Vou esquecer algum nome aí. Tem uma porrada, né? Tem difícil uma porrada, lembrar de todo tem mundo. muita gente mesmo. Você pegar os mais da antiga ainda, tem uns grupos de piloto no WhatsApp aí. Se convidar lá uma meia dúzia, vem com certeza, vai, né? entendeu? Vem Que para se legal. divertir, Sim, entendeu? lógico. Vem para se divertir, mas não dá para fazer, não dá, vai dar pancadaria. A Stock Car fez acho que foi em 2008, não, 2018 agora, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, fez uma prova de 40 anos da Stock Car, 40 anos, ou 20, não sei, uma data comemorativa da Stock Car, usou de Stock Car, essa categoria que tem aí hoje, são os Opalas antigões, mas com uma mecânica forte e tal. Levou lá 20 para o Velocitar e foram lá os pilotos da antiga, né? Fizeram uma corridinha de demonstração. Amistosa ali, né? Amistosa. E cada um pegou um carro ali, então não sabia quem era quem nos carros, entendeu? E o grid foi por sorteio, e o Velocitar é uma pista que eu conheço super bem. Trabalhei lá desde o dia zero, acompanhei a construção da pista quando era de terra para asfalto. Enfim. Deu aula lá, né? Dei aula, até hoje, todos os nossos eventos da BMW a gente faz lá. Aí eu peguei um carro, acho que larguei na 6ª, 7ª posição. Na metade da curva eu já estava em primeiro, na metade da volta, e passei um cara que eu passei e bati. Bom, aí sumi na frente, terminou e tal. Aí desci do carro com aquela adrenalina, feliz, dando risada, cheguei pro Chico. Falei, porra, Chico, passei um cara aí, não sei quem foi que passei e bati. Porra, foi em mim, caraca. Porra. Então não tem jeito, né? Isso aí se tem ainda mais carros iguais, lerdos. Porra, é destruição na certa. Bom, a ideia seria boa, mas não funciona. Não funciona, né? Só no papel é legal. Só no papel, Ingo, cara, muito obrigado pela receptividade aqui na sua casa, abriu as portas para nós. Queria agradecer o papo, queria agradecer toda essa aula que você deu pra gente de automobilismo das antigas. E queria que você desse um recado de coração aberto para os pilotos da atualidade. Cara, recado de coração aberto que eu acho é o seguinte,
Eu tenho uma frase no meu Instagram que é, em inglês, é Run your risks, follow your dreams, que é corra risco e persiga seus sonhos. Eu acreditei muito nisso, fiz isso a vida inteira, entendeu? Eu fui atrás do meu sonho, que é correr de carro. E eu falo isso para a turma de hoje também, tem que correr atrás do sonho. Porém, hoje tem um grande agravante do financeiro, entendeu? Sim. Então, até hoje eu recebo consultas, perguntas de pais, meu filho quer correr de carro, ele tem um sonho. Eu falei, cara, não deixa o sonho do teu filho morrer, mas vai custar caro pra cacete, entendeu? Então não adianta iludir dizendo, corre atrás do teu sonho, vende a casa, vai correr de carro, entendeu? Tem que manter o pé no chão, entendeu? Então o recado que eu dou é esse, cara, não deixa o seu sonho morrer, mas com o pé no chão, pensando sempre no racional. Não passa degrau em cima do outro, né? Exatamente. Vai um por um. É Show de bola. Bom, queria agradecer então mais uma vez a Lotse por apoiar e acreditar no nosso trabalho. Isso aqui foi mais um Papo de Pista by Lotse. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez, Ingo. Valeu. Abraço, até mais. 150 é nóis. Fui!